E tudo era muito mais difícil fazer um circuito impresso, o desenho era feito com esmalte de unha. Então os circuitos impressos que a gente fazia, as trilhas tinham pelo menos uns 3 milímetros de espessura, cada trilha, porque não tinha os elementos que tem hoje em dia. Hoje em dia é muito mais fácil fazer uma plaquinha. Com certeza. Mas também no meu curso, enquanto estava fazendo, apareceu a caneta para desenhar circuito impresso. Quer dizer que tudo foram as evoluções que foram acontecendo. E uma das coisas assim que lembro que chamou muita atenção no tempo que eu estava fazendo o curso de eletrônica é que surgiu, eu não sei, provavelmente já existia no estrangeiro, mas surgiu no mercado brasileiro o 555, o primeiro circuito integrado com o qual eu tive contato. Sim. E esse 555 me deu uma grande decepção, porque nós custamos um monte de aulas para desenvolver um flip-flop verdadeiro, que fosse fidedigno, fiel, que fizesse a coisa sincronizada com detalhes e tudo. E quando a gente chegou, depois calcular um monte e essas coisas todas, transistores naquela época a gente tinha que medir a HFE de cada um, porque eles eram muito diferentes. Hoje em dia tu até pega 2 lotes diferentes, o HFE deles é próximo, igual. Naquela época não, tu comprava 10 transistores do mesmo lote, o HFE de um era, agora não me lembro, era 500 e outro era 1000, 300, 700, 200, isso. 400, uma diferença brusca, né? Exatamente. E muda esse parâmetro, já o cálculo é totalmente diferente para o projeto. E o pior é assim, por exemplo, fosse fazer um pré-amplificador, onde eu vou colocar o transistor anterior, um HFE, vamos dizer 700, e o que vem depois dele 100, ele não vai amplificar, ele vai distorcer, porque o parâmetro anterior é superior ao consequente. Então essas coisas todas a gente ralou muito, por isso que eu acho que aprendi bem eletrônica. Lembrando que na época não tinha internet, né? Nada, eram só revistas, assinava várias revistas, das quais tu aprendeste muitas coisas também. E boa parte das revistas de eletrônica, Saber Eletrônica, Eletrônica Total, Antena, Nova Eletrônica, Nova Eletrônica. Elector, que era uma revista importada cara, mas tinha circuitos muito, muito interessantes, que eu sempre dizia assim, das revistas eletrônicas, os circuitos que tu podia montar eram circuitos do mestre Aquilino Leal, uma sumidade na eletrônica. Sim, muito bons os projetos do Aquilino. Do Newton Braga, que o Newton avisava quando ele fazia um circuito eletrônico experimental, ele dizia, eu estou experimentando, não posso garantir o resultado, mas quando ele garantia, funcionava. Ou então qualquer um da Elector, independentemente de quem assinasse, sempre funcionava. Agora a gente pegava cada circuito que tu montavas, não sei se os componentes não casavam com o circuito, mas era complicado. Tinha muito circuito assim que passava um tempão desenhando circuito impresso, bem complicado e tudo, e acabava caído do cavalo, como se diz. E na época existia já ou era difícil de conseguir a matriz de contatos, a protoboard para... Não tinha no... Talvez existisse, mas não no nosso meio. Tudo que a gente montava era ou em circuito impresso desenhado pela gente mesmo, ou então o que muito tinha era a placa de fórmica com ilhose. Sim. A gente comprava ilhose, furava a placa de fórmica e fazia as pontes dos componentes entre eles, soldando nas ilhoses. E outra coisa eram as pontes de terminais, aquilo ali era muito propagado. Sim, uma chapinha, né, de fenolite com vários pontinhos, né? Exatamente. Onde se soldava os componentes, assim. Até nas revistas tem muitos projetos que eles botavam lá o desenho, né? Da ponte de terminais e os componentes soldados, mostrando para quem não tinha muita experiência em diagrama esquemático, copiar, né? É interessante isso. Exatamente, só que nisso aí tinha diversos problemas também. Pelo seguinte, a ponte de terminais, se tu estavas trabalhando com um amplificador, por causa da distância dela do chassis,
Para ter uma ideia, os chassis de amplificadores a gente conseguia comprar. Ele já vinha pré-furado, com a frente dele com 5, 6, 8 furos para colocar os potenciômetros. Sim. Tudo. Alguns até já vinham com o olho mágico, que a gente chamava o olho de boi, onde atrás ia uma lâmpada, que na época não existiam LEDs. Os LEDs começaram também pela época que eu estava estudando. Quer dizer que os anos 70, se a gente vai fazer uma comparação mesmo, os anos 70 foram anos de ouro para quem estava metido na eletrônica, porque muita coisa assim teve uma evolução fantástica nessa década dos anos 70. E eu tive a felicidade de justamente fazer o curso de profissionalizante em eletrônica nessa época. Os chassis, então eles vinham com a parte interna toda pelada, e com alguns pontos onde tinha cortes, onde a gente podia levantar a parte do chassis para soldar as pontes e terminais, para não gastar muita solda no chassis em si. Sim. E como a gente montava amplificadores, a ponte de terminais ela ficava distante do chassis em si e formava acabava tendo muitos problemas de realimentação negativa, que a gente chamava. Uhum. Que fazias o circuito todo, ou a saída aquecia demais. Eu estou falando de amplificadores transistorizados. A válvula tinha um outro problema, depois eu vou falar do problema da válvula. Os transistorizados, eles aqueciam demais por causa de frequências espúrias que ficavam caminhando dentro daqueles chassis e interagindo com os componentes. Para dominar aquilo ali não era fácil. Muitas vezes a gente fazia circuitos capacitivos enormes, ia contornando até que a coisa ficava boa. Na época não tinha osciloscópio. O osciloscópio era uma coisa que nem um carro 0 km hoje em dia. Um instrumento caríssimo. Caríssimo, um carro zero. Só tinha osciloscópio quem tinha indústria, e a gente fazia tudo no ouvido. Experimentação mesmo. No ouvido, no multímetro e no tato, aquecimento, essas coisas todas.